Hebreus 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos que me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por estarmos na Tua presença. E agora, quando nos deparamos a um texto que lembra muito do que já fizemos aqui, lembra, ó Deus, o ministério do Teu Filho diante do Senhor, na Tua presença, em adoração ao Teu nome. Ó Deus, nós sabemos o quanto temos o privilégio de ter Cristo como nosso mediador, como aquele que leva a nossa adoração ao Teu trono da graça, como aquele que intercede por nós, e que deixou aqui o Santo Espírito para iluminar a nossa mente, para clarear o nosso coração e mente e aplicar as verdades do Senhor. Por isso, ajude-nos nessa hora a entender o Teu recado e aplicar em nosso coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto fala de uma nova aliança. A expressão nova na Bíblia ela é importante, porque ela não se refere a uma outra aliança. Aliás, o mesmo termo usado lá no Apocalipse para falar dos novos céus e nova terra, não estão se referindo a outro céu e outra terra, mas algo novo, renovado. O mesmo se aplica à ideia de aliança. O texto vai fazer uma citação do profeta Jeremias, de que chegaria um tempo em que a nova aliança seria executada ou administrada ao povo de Deus. E quando a gente estuda aliança, aliás, na classe de catecúmenos hoje pela manhã, nós estávamos lembrando a doutrina das alianças, o ensinamento de Deus com relação à aliança. Aliança significa o que mesmo? Quando você faz aliança com alguém. Por exemplo, se você é casado com alguém, você entrou em aliança com alguém, não é isso? Na nossa cultura, um símbolo dessa aliança costuma ser um anel, não é isso? Que simboliza o quê? Que implica no que esse anel? Compromisso. De um lado só? De dois lados, de ambos os lados, não é verdade? Nós entramos em aliança com alguém, vamos pensar em aliança de casamento, nós entramos num compromisso diante de Deus, diante das testemunhas ali e até mesmo das leis do nosso país,
Compromisso de viver um para o outro, de dedicar a vida um para o outro, de cuidar um do outro, ser fiel e tantas coisas que prometemos ali no dia em que nos casamos. O mesmo se dá com a aliança de Deus conosco. Só que essa aliança não parte de nós. A palavra de Deus, quando fala da aliança, diz que foi Deus quem deu a aliança. A aliança foi algo dado por Deus. Mas Deus exige compromisso. Ele se compromete a fazer algumas coisas nessa aliança e nós devemos também nos comprometer a fazer outras coisas. Cada um tem uma parte nessa aliança. A aliança é muito mais do que um contrato, nós falávamos hoje pela manhã. Um contrato não tem vínculo de amor, a aliança tem. Se você contratar um seguro do seu carro, um seguro de vida ou qualquer outro contrato, você pode cancelar a hora que quiser, renovar ou não. Agora, a aliança não, a aliança tem um vínculo de amor, é muito além de um contrato, é um compromisso firmado em amor. E é isso que Deus fez conosco, Deus se comprometeu conosco em nos amar com amor eterno. Aliás, quando estudamos a ideia de aliança, a aliança da redenção, Deus fez antes de criar todas as coisas. Deus decidiu redimir um povo. Nós chamamos isso de aliança da redenção. Deus decidiu redimir o seu povo. E Ele vai administrar essa aliança de que maneira? Primeiro momento, na Bíblia, nós encontramos a aliança da criação. Alguns chamam de aliança das obras, mas traz uma ideia um pouco estranha, né? Como se o homem em si mesmo tivesse capacidade de realizar alguma coisa. Como nós vimos que não, o homem não conseguiu permanecer nessa aliança. Ele quebrou a aliança quando pecou, nossos primeiros pais. Mas Deus deu a eles, Adão e Eva, uma aliança chamada de aliança da criação. Deus criou todas as coisas e fez ali um pacto com o homem, com o ser humano, para cuidar do jardim, para criar sua família, para se relacionar com Deus e tantas coisas ali que o homem teve que se comprometer. Mas o homem falhou nesse pacto. E Deus poderia ter destruído e acabado com tudo, mas Ele foi gracioso. E Ele vai então manter a sua aliança com o homem, e agora nós chamamos de aliança da graça. Antes não é chamado de aliança da graça, porque graça implica em algo que estava errado, quebrado. O pecado trouxe morte, trouxe separação, trouxe destruição, mas há um Deus gracioso que vai restaurar esse relacionamento. E Ele faz isso agora na pessoa do seu Filho, ao enviar o Senhor Jesus. Então a aliança da graça passa a ser administrada a partir da queda lá em Gênesis 3. E há um erro ao pensar, alguns pensando, né, com relação à aliança, de achar que são várias alianças na Bíblia. Ah, Deus fez uma aliança com Noé, os irmãos lembram disso? Terminou o dilúvio e Deus faz um pacto com Noé. Qual que é o sinal desse pacto mesmo, lá em Gênesis 9? O arco-íris, o símbolo do arco-íris, não é? Da fidelidade de Deus. Eu não mais destruirei vocês com água, não é? E Deus ali, para selar essa aliança, Ele dá um símbolo que é o arco-íris. Depois lá com Abraão, Deus vai dar a aliança a Abraão. Na verdade, Deus está renovando a sua aliança agora com a pessoa de Abraão e sua família, sua descendência. Aquela mesma aliança administrada, a aliança da graça administrada com Adão e Eva na queda, ou após a queda, Ele faz isso com Noé, Ele faz com Abraão. E com Abraão Ele vai fazer isso algumas vezes. Em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17. Até lá em Gênesis 17, Ele dá um outro sinal da aliança. É o arco-íris, o sinal da aliança ali? Qual é o sinal da aliança em Gênesis 17? A circuncisão. A partir dali, o derramar do sangue da circuncisão, simbolizando a aliança de Deus com o seu povo. E Deus vai renovando essa aliança em outros momentos do povo de Deus, com Moisés, com Davi, com Salomão. E aí chega Jeremias, lá no capítulo 31, e fala de uma nova aliança. Não é outra aliança, uma nova aliança. A mesma aliança que está sendo administrada, que vai se cumprir na nova aliança, na mais importante delas, na aliança que viria logo depois. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, né? Então o texto fala de um compromisso de Deus, compromisso de amor de Deus para conosco. O texto fala da grande ou da beleza da nova aliança
para conosco, para com o povo de Deus. É importante essa mensagem para aqueles que estavam perseguidos, talvez desesperados, angustiados, não entendendo o sofrimento por conta da perseguição. Então Deus está trazendo paz ao coração da igreja, os hebreus, judeus convertidos, para lembrar a eles. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir a aliança. Deus vai cumprir a sua aliança sempre. Deus tem um compromisso com o seu povo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesmo que nós não cumpramos, Deus cumpre a sua parte. Mesmo que nós somos infiéis, Paulo diz a Timóteo que Deus permanece fiel à sua aliança. Ele não tem como deixar de ser fiel, porque Ele é Deus. Ele não é homem para se arrepender. Nós falhamos, erramos, nem sempre conseguimos levar adiante a aliança ou as alianças que temos, mas Deus não. Deus vai até o fim, Ele cumpre cabalmente a sua aliança. Por isso nós temos algumas lições preciosas aqui no texto. Primeiro mostrando qual é a garantia dessa aliança, depois o cumprimento da aliança, e aí por fim o mediador dessa aliança. E eu queria passar rapidamente por esse texto novamente, para nós pensarmos nesses 3 pontos: a garantia, o cumprimento e a mediação da aliança ou mediador. A garantia está aí nos versos 1 a 3, né? Qual é a garantia de que Deus vai cumprir a sua aliança sempre, ou de que Ele cumpriu a sua aliança? Vejam lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito, verso 1, ou seja, de tudo aquilo que ele está falando, argumentando, ele chegou naquilo que é essencial, naquilo que é importante demais para a igreja entender, lembrar ou compreender. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos quem? Um sumo sacerdote. Ele já vem tratando desse sumo sacerdote, que é Cristo, o verdadeiro e maior de todos os sumos sacerdotes. Desde o primeiro Arão, que apontava para Jesus, mas Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. E olha que curioso, ele não é somente um sacerdote. Lembram que ele vem com esse argumento? Jesus não tem só o ofício de sumo sacerdote, ele tem ofício do que mesmo? Quais são os ofícios de Cristo, irmãos, lembram? Profeta, sacerdote e rei. E ele se detém aqui a falar sobre o sacerdote e o rei, porque olha só, ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Lembram de Apocalipse 4, Apocalipse 5? Ao trono de Deus, de maneira gloriosa, é vista ali por João. E logo em seguida, no capítulo 5, ninguém é digno de tomar o livro dos planos de Deus, dos decretos de Deus, o livro da vida, nem sequer olhar para aquele livro, tocar no livro. E aí João começa a chorar desesperadamente. Não é um anjo quem vai consolar João. Quem consola João? Os irmãos lembram? Lá em Apocalipse 5. Quem diz a ele: eis o Cordeiro de Deus que venceu e é digno de tomar o livro, de abrir os seus selos. Quem é que disse isso a ele? Não é um anjo. O anjo não experimentou a salvação. Quem experimentou? A igreja, um representante da igreja, um ancião, um presbítero. Ele consola João, dizendo: nós experimentamos o Salvador, eis o Cordeiro de Deus, que é digno de tomar o livro, abrir-lhe os selos. E assim vem o Cordeiro, toma o livro e se assenta no trono do Pai. E há aquelas manifestações belíssimas de louvor e adoração a Deus, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 5 de Apocalipse. A cena é semelhante. Ele está lembrando aqui o culto que acontece nos céus. Aliás, nós já ficamos impactados, né? Por aquilo que já apresentamos a Deus hoje. Parecia que nós tínhamos saído daqui, estávamos no céu, em algum momento, não é verdade? Por tanta beleza, pela música que Deus criou, a capacitação que Deus concede aos nossos músicos, e que faz a gente imaginar como vai ser no céu. Se é tão bom aqui, imagina como vai ser lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado. Então, aguarde, né? Vai ser algo muito melhor, muito mais especial do que isso. Então, olha só, se nós já fomos tão impactados, agraciados por Deus, por um culto tão abençoado, aqui o texto está se referindo ao culto que acontece no céu. Naquele ou sobre aquele que se assenta no trono, que é sumo sacerdote e que é rei juntamente com o Pai.
Ele reina, ele domina sobre todas as coisas. Aliás, essa ideia de se assentar é muito interessante na cultura dos tempos bíblicos. Sempre a ideia de se assentar tem a ver com autoridade. O rei se assenta para governar, o mestre se assenta para ensinar. Sempre a ideia, o juiz se assenta nas portas da cidade para julgar. Esse é o contexto do Oriente Médio, um contexto bíblico muito importante. O assentar-se tem a ver com a ideia de autoridade. Então Jesus é aquele que se assenta no trono da majestade. E aí o verso 2 diz que ele é como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não foi o homem quem erigiu esse tabernáculo. Sabe aquele tabernáculo, quando lá no Monte Sinai, Moisés passou 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus, Deus deu um modelo a Moisés. Deus disse a ele, faça desse jeito que eu estou te mandando. Era apenas um modelo, mas aquele tabernáculo construído no deserto era muito mais inferior a este tabernáculo. Este foi feito pelas mãos do próprio Deus, diz o texto. Não pelas mãos de homem. E olha que interessante o verso 3. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Irmãos, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o rei e que Jesus é o próprio sacrifício. Ele é tudo, ele é Senhor de todas as coisas. O sacerdote tinha que trazer uma oferta, não é? Jesus é a própria oferta. Ele a si mesmo se entregou, como diz aqui no verso 3, e como ele vai argumentar em diversos versículos do capítulo 9. Eu não vou ler agora, mas se você tiver curiosidade, leia em casa para a próxima mensagem. Várias vezes ele vai enfatizar isso. A si mesmo Jesus se entregou, a si mesmo ele se entregou, a si mesmo ele se entregou. Por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz que agora o viver para mim é Cristo. A si mesmo ele se entregou por mim. Paulo vai dizer isso também na carta aos Gálatas. Então essa é uma argumentação muito importante. Jesus se entregou no nosso lugar. Ele mesmo foi o sacrifício e sacrifício perfeito no nosso lugar. Mas olha que interessante. Lá no tempo do tabernáculo, na construção do tabernáculo, os irmãos lembram como é que era ali no deserto? Como que deveria ser feita a construção do tabernáculo? As tribos deveriam estar onde? Ao redor, o tabernáculo no meio, ok? Por quê? Meio traz a ideia de governo, de senhorio. Jesus é o Senhor que governa todas as coisas. E aqui é colocado para nós, né? Que Jesus é aquele que é Senhor. Deus governava, o trono de Deus no tabernáculo, qual era? O utensílio que representava o trono de Deus, irmãos lembram? Tinha uma parte no tabernáculo, também depois um templo, que simbolizava o trono de Deus. Irmãos, lembram qual era essa parte? Parece perguntas de escola dominical, né? Um monte de pergunta. O propiciatório, a arca da aliança. Deus governava por meio dali, a presença dele. Lembram que a inauguração do tabernáculo, a Shekinah da glória de Deus, a luz da glória de Deus, saiu do Monte Sinai e foi parar no tabernáculo. Foi parar em qual local? No Santo dos Santos, na arca da aliança. Era o trono de Deus, Deus governava o seu povo ali. Então, a mesma figura do que aconteceu no deserto acontece lá no céu. Nós temos um Deus assentado no trono, Pai e Filho reinando, dominando sobre todas as coisas. E aqui ele é sumo sacerdote e que oferece algo a Deus, mas ele oferece um sacrifício perfeito, a sua própria vida, o seu próprio sangue. O único sacrifício aceitável a Deus é o de Cristo. Então o texto diz, né? Todo sacerdote é necessário, no verso 3, no finalzinho, é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, e ele assim o fez, dando a sua própria vida no nosso lugar. Então a garantia do pacto, a garantia da nova aliança está no sacrifício de Cristo. Ele garantiu a nossa salvação, ele garantiu o pacto quando morreu no nosso lugar. Irmãos, mas o texto continua, né? Versos 4 a 5 agora, o cumprimento desse pacto, dessa nova aliança. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por que não seria? Porque Jesus não poderia ser sacerdote aqui na terra, os irmãos lembram, eu já falei disso várias vezes.
não era levita, não era da tribo dos levitas, de Levi. Lembram, na lei judaica, sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Jesus é de qual ordem mesmo? De Melquisedeque, que apareceu do nada e depois ninguém mais soube dele. Então é a ideia de Cristo. Ele vem da ordem de Melquisedeque, não dos levitas. Ele não poderia, segundo a lei dos homens, segundo a lei mosaica, ser sacerdote aqui na terra. Então, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ele está se referindo conforme a lei de Moisés. E aí ele diz assim, verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Todo aquele material de culto, todo aquele simbolismo, todos os sacrifícios, todos os rituais que a gente tem visto com o pastor Ricardo, quando expõe Levíticos, ele aponta para Cristo. Cada um dos detalhes ali apontava para Cristo. Aliás, o próprio tabernáculo aponta para Cristo, o próprio templo aponta para Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, destruís esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele está se referindo a ele, o templo representa a sua própria vida, a sua própria pessoa. Jesus é aquele que cumpre toda a lei, ele é o cumprimento das figuras do Antigo Testamento, ele é o cumprimento daquilo que é chamado aqui no texto, e Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, usa a mesma argumentação, que é sombra do que viria. O que é mais importante, a sombra ou a pessoa? Num dia bem ensolarado, chega perto de você alguém, primeiro você pode ver a sombra dessa pessoa, certo? E aí você começa a conversar com a sombra? Você começa a se relacionar com a sombra? Veja a argumentação de Hebreus. Vocês estão loucos de deixar o que é o correto, o certo, para voltar para a sombra. Abandonar a Cristo para voltar ao judaísmo. O judaísmo é sombra. Os simbolismos lá já foram cumpridos. Eu não preciso mais me relacionar com a sombra. A sombra aponta para aquele que viria. Jesus já veio. Então eu não preciso mais da sombra. A sombra foi importante. As figuras ali eram importantes, mas elas apontavam para algo muito mais importante, que é Cristo. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Aliás, irmãos, lembram, né? A expressão do Novo Testamento, Deus tabernaculou conosco, Ele habitou entre nós. Às vezes a gente perde um pouquinho a essência, né? Pelo nosso português. Lembram que João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, primeiro capítulo de João. A palavra grega ali é tabernacular. Ele habitou entre nós. O tabernáculo veio habitar entre nós. É a mesma linguagem apocalíptica. Jesus tabernaculará para sempre conosco. E agora o texto aqui no verso 5 ainda. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Não pode ser nem um pouco aqui, nem um pouco lá. Tem que ser exatamente como eu te mostrei. A ordem era essa. Nós já tivemos um exemplo disso hoje pela manhã. Os filhos do sacerdote Arão, que não fizeram de acordo com a ordem de Deus e foram fulminados pela glória celestial. Nós temos vários outros exemplos da Bíblia. Davi tem a brilhante ideia de fazer um carro belíssimo para levar a Arca da Aliança para Jerusalém, porque os filisteus roubaram a arca levando num carro, e ele quis fazer uma grande festa, vou fazer um carro mais bonito ainda. Deus aceitou? O boi tropeçou, Uzá foi tentar pegar e morreu fulminado. Davi fica mal, fica angustiado. Escreve o Salmo 15. Quem habitará no tabernáculo do Senhor, na presença do Senhor? Quem há de morar no seu santo monte? Davi fica angustiado com isso. Mas depois Davi foi instruído. Deus havia deixado as normas. Não é um boi quem vai levar a Arca da Aliança. Os únicos que podem levar são os sacerdotes. Não pode nem pegar na arca, tem as presilhas certas ali, os varões certos para tocar. É o trono da santidade de Deus, do poder de Deus ali entre os homens. E aí Davi aprendeu que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Então aqui é a mesma coisa, né? Ele fala que deveria ser feito conforme, exatamente conforme Moisés havia visto. Jesus é o exato cumprimento das coisas do Antigo Testamento. Nós falhamos, Davi falhou várias vezes,
Nós falhamos, os filhos de Arão falharam, o próprio Arão falhou, o próprio Moisés falhou, todos nós falhamos, mas há alguém que não falhou, alguém que cumpriu cabalmente o seu ministério. Todas aquelas sombras e figuras foram cumpridas nele, e ele não decepcionou em nenhum momento. A lei só serve para nos condenar, para mostrar que somos dignos do inferno. Mas pela graça de Deus, pelo cumprimento da lei que Cristo fez, Ele é quem nos representa, e por causa dele, nós temos a garantia do cumprimento das promessas de Deus. Então, a garantia do pacto, o cumprimento do pacto está aqui. Agora, a partir do verso 6, ele vai falar da importância, dessa nova aliança, como mediador que é o Senhor Jesus. Verso de número 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele está se referindo a uma superior aliança, promessas ainda maiores, e o verso 7 vai dizer, porque aquela primeira aliança do Antigo Testamento, ela foi com defeito. E cuidado com a ideia aqui, tá? Porque ela veio de Deus, e tudo que vem de Deus não tem defeito. Então cuidado com a interpretação aqui. Não é que tem coisa errada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é perfeito. Mas era algo insuficiente, porque ninguém conseguiria cumprir. O decálogo, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus era insuficiente. Precisaria vir a outra lei, ou o cumprimento dessa lei. Um exemplo disso é muito interessante. Numa das vezes que Deus renovou o pacto com Abraão, os irmãos devem lembrar lá em Gênesis 15, Deus tinha dito a ele, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, e Deus faz um pacto com Abraão. E aí Deus diz a ele, pega os animais aí, faça o sacrifício. E Abraão fez o ritual do pacto. Como era o ritual do pacto? Como era feito o ritual de aliança lá naquele tempo, entre pessoas, entre povos, rachavam os animais no meio. Pensa nos animais, vários deles, aves e todo tipo de animal, racha no meio. Um lado, uma parte, outro lado, outra parte. Faz um corredor, onde os dois têm que passar por esse corredor. Qual que é o simbolismo disso? Quem descumprir o pacto, vai acontecer exatamente o que aconteceu com aqueles animais. Você teria coragem de passar no corredor desse? Jurado aí diante de Deus, você vai passar no corredor, se você descumprir o pacto, o que aconteceu com esses animais, você vai ser cerrado ao meio, você vai ser esmagado, vai sangrar até a morte. O que aconteceu lá, os irmãos lembram? Ao passar, Abraão cortou os animais e ficou esperando Deus passar, ou Deus falar com ele novamente. Sabe o que Deus fez? Fez Abraão dormir um sono profundo. Ele nem viu o que aconteceu. Só Deus passou. O que Deus está dizendo a Abraão é, Abraão, eu vou pagar o preço da sua dívida. Eu vou passar e eu vou sofrer a maldição desse pacto. Ele está apontando para Cristo, a morte de Cristo na cruz. Cristo foi esmagado pelos nossos pecados. Toda a nossa condenação foi transferida a Ele. Por isso Ele é o nosso mediador. Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus, Ele é o nosso único mediador. Também mediador de uma superior aliança, com base em promessas superiores. E aí ele faz uma citação de Jeremias 31. Os irmãos lembram o contexto de Jeremias 31? Jeremias veio numa época legal, o povo de Deus estava feliz da vida, firme com o Senhor, auge da vida espiritual, era isso? A época de início de Jeremias, nada mais, nada menos do que, nem a lei de Deus as pessoas sabiam, ela estava perdida no templo, rei Josias. E aí fazem uma reforma e trazem a lei para Josias, e Josias começa a ler junto com os sacerdotes, e começa a chorar e se desesperar, e acontece um grande avivamento, uma volta à lei do Senhor, às Escrituras, e Deus ali começa a tratar do seu povo. Mas passou algum tempo e de novo o povo caiu. E Jeremias é chamado de um profeta chorão. Que injustiça com ele, né? Ele não era chorão. Chorão é alguém que chora por qualquer coisa.
chora sem motivo, chora como uma criança mimada. Jeremias tinha motivos para se derramar diante de Deus em prantos, porque o povo do Senhor abandonou completamente a Deus. E os relatos de Jeremias, os relatos dos demais profetas da mesma época, é que o povo de Deus fez algo pior do que as outras nações, a ponto de sacrificar até mesmo filhos aos ídolos. Deus estava indignado com o seu povo, e Deus disse: agora basta, vocês vão para o exílio. Mas em todo o tempo Deus foi gracioso, e Deus está mostrando por meio de Jeremias que chegaria um tempo de uma nova aliança, de um renovo da aliança, de vida nova diante de Deus, e que não seria mais com tábuas da lei. Olha só o verso de número 10, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eu vou imprimir as minhas leis. No intelecto, na mente, nós vamos refletir sobre a lei. O Espírito Santo vai tratar do nosso coração e mente. Também sobre o vosso coração as inscreverei. Haverá conversões, desejo por Deus, pela palavra de Deus. Volta ao caminho do Senhor. Porque Jesus chegaria e cumpriria esse momento da nova aliança. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso de número 11, fala de um verbo importante na Bíblia, o verbo conhecer. Olha aqui, metade do verbo, do verso 11. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Conhecer significa ter intimidade. Chegará um tempo em que nós voltaríamos, o povo de Deus voltaria a ter intimidade com Deus, porque haveria o mediador da aliança. Irmãos, é possível ter intimidade com Deus em Cristo. Cristo é aquele que nos leva à presença de Deus. E de que maneira Ele faz isso? Verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Sabe de onde vem a palavrinha misericórdia aqui? A tampa do propiciatório lá em cima da Arca da Aliança. Talvez você não lembre da história do dia da expiação. O dia do perdão de pecados. Lembram como é que era o ritual? Um sacrifício era feito ali no altar, no primeiro altar, o altar do sacrifício. O sangue era colhido do animal. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas. Entrava no lugar do Santo dos Santos. Aliás, do lugar santo primeiro. Tinha lá a mesa dos pães e vinho. Tinha o candelabro, a luz de Deus, tinha o momento do incenso, ele coloca incenso com a brasa do altar, ele joga o incenso ali e começa a ter fumaça, representando as nossas orações, e agora o sumo sacerdote, ele vai entrar no Santo dos Santos, ele vai adentrar o véu, lembram disso? Como é que ele adentra o véu? Ele enche primeiro a sala de fumaça, porque ele não pode ver a glória de Deus lá dentro. Aquele incenso que ele colocou lá no altar do incenso de oração, começa a encher o Santo dos Santos de fumaça. Depois que a sala está cheia de fumaça, ele adentra no Santo dos Santos, ele ultrapassa o véu, e ainda assim com o risco de morrer. Mas aí ele vai aspergir, ele vai pegar o sangue e jogar sobre a tampa da arca, chamado de propiciatório. Deus está sendo propício ao pecador, perdoando o pecador. A mesma palavra propiciatório aqui é de onde vem essa expressão. Deus tem misericórdia, Deus vai usar de misericórdia. Esse é o culto que está acontecendo lá nos céus. O sangue de Jesus sendo derramado na presença de Deus. Deus olhando para nós e vendo Cristo, o sangue de Cristo em nós. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso nós podemos adentrar para além do véu. E o verso 13 vai dizer, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Eu não mais preciso daqueles simbolismos, daquele sacrifício. Eu não mais preciso de sangue sendo derramado, porque o sangue verdadeiro que foi derramado no meu lugar foi feito de maneira definitiva. Jesus é o Senhor da aliança. Jesus é aquele que garante a aliança, Jesus cumpre a aliança, Jesus é o mediador da aliança. Nós podemos nos achegar a Deus por toda a eternidade. Vamos experimentar o grande coral do céu, a grande orquestra do céu. Talvez, como regente, eu não sei quem vai ser, né? Será que vai ser Asaf? Será que Davi vai tocar harpa lá? Não sabemos, mas sabemos que vai ser algo magnífico,
porque o sangue do Cordeiro garante uma nova aliança, o renovo da aliança de Deus para conosco. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe a vivermos firmes, confiantes nessa nova aliança do Senhor.